para mim até gritante situação onde você tem na remuneração uma situação onde o salário é menor do que essa gratificação de não da certificação. Para mim isso é um indicativo que baliza um pouco a minha opinião. Eu acho um erro grave. Esse projeto, esse modelo já foi aplicado na Bahia e foi uma tragédia. Foi fruto até de teses, inclusive acadêmicas, com críticas contundentes ao programa. Mas eu acho que o pano de fundo, e aí vai a minha crítica, não está em si no decreto. O decreto é a consequência de uma política equivocada do governo, de uma política estratégica que tenta encarar a Secretaria de Educação ou o processo educacional como uma empresa, onde você mede os resultados de maneira bastante, vamos dizer assim, palpável. Se você vendeu X reais, você tem 15% de bonificação e os fatores de aceleração dessa bonificação, porque é uma empresa que você tem algo palpável, vendeu, não vendeu, quanto vendeu e tem um percentual. Educação não é assim. Para mim, da mesma forma como você tem esse decreto da certificação, você tem o fechamento das escolas. A lógica é a mesma desse governo, do qual eu tenho profunda discordância. A lógica é se pegar uma planilha eletrônica, faz-se as contas, quanto que se economiza e ponto final. Isso não sou eu que estou dizendo, quem falou isso foi o próprio secretário, como teve aqui, exemplificando, por exemplo, tentando justificar, inclusive, do ponto de vista financeiro, e querendo talvez florear as ações dele, dizer que na medida que ele fecha uma escola e os alunos vão para outra escola, ele faz uma economia que garante X aposentados. Quem falou isso foi ele. Ou seja, esse é um problema que, aliás, não é muito diferente também da Prefeitura do Rio de Janeiro, quando você encara a educação, não com, a Secretaria de Educação, a política de educação, não com aspecto pedagógico, mas encara como um aspecto econômico e financeiro. Educação não é gasto, educação é investimento. Cada real que a gente está investindo aqui é o futuro que a gente está colocando em jogo. Talvez isso justifique um pouco, não justifique não é a palavra, mas talvez isso explique ou tente explicar o porquê que a Secretaria, se não me engano, em 2012, abriu mão dos recursos do FNDE, lá com relação à região serrana. Não foram poucos os recursos ali que foram deixados de lado. Em nome da urgência para fazer reconstrução das casas, bom, infelizmente a CPI aqui foi sepultada nessa casa, infelizmente, porque a CPI seria uma grande contribuição que a gente daria não apenas ao Rio de Janeiro, mas daríamos ao Brasil de construirmos aqui, nessa casa, sugestões e encaminhamentos que melhorariam o processo de fiscalização desses recursos, de controles. Tem um ditado que diz que só coloca a fechadura quando a casa é arrombada. Na verdade, só se coloca a fechadura quando a casa é arrombada. É uma constatação, é da vida, do ser humano. A legislação, ela vem posterior à ação. Ela vem para corrigir, ela vem para colaborar. A ação, o erro, ou o que quer que seja que tenha acontecido, evidentemente procede a legislação, porque a vida é assim. Então, lamentavelmente, a gente perdeu uma oportunidade de ouro, presidente, quando poderíamos, ao investigar, independente de culpados, evidentemente que os culpados não tenho dúvida que seriam indiciados, mas o mais importante era a gente poder corrigir possíveis processos, dando uma grande contribuição com relação à fiscalização desses recursos. E o que me preocupa, por exemplo, é que hoje se discute muito no país, que nós temos 35% do fundo social do petróleo, e esses recursos todos vão para a educação, e não é pouco, apesar da discordância do leilão de Libra que eu tenho da forma como foi feita, mas a gente não pode jogar fora de fechar os olhos para quase R$1 trilhão, 865 bilhões de reais. Só que tem um debate que não foi feito ainda. Como que esse dinheiro vai chegar nos estados? Vai ser pelo FNDE? Vai ser pelo Fundeb? Como é que ele vai chegar? Qual o mecanismo que vai fazer com que esse recurso chegue no Estado, devidamente fiscalizado, garantindo, porque a gente corre um sério risco, presidente, de termos escolas de primeiro mundo daqui a 15, 20 anos, de primeiríssimo mundo, escolas que talvez você não encontre lugar nenhum no mundo do ponto de vista de infraestrutura, com um professor ganhando R$1.000, porque a lei de responsabilidade fiscal, porque não nos preocupamos da forma como isso vai incidir diretamente na questão salarial. Então,
isso é importante porque quando a gente fala da certificação, quando a gente fala da política remuneratória, quando a gente fala aqui, e eu me recordo, eu não era parlamentar, mas eu acompanhei muito a luta do que foi a questão do Nova Escola. E as brigas, quase que ano a ano, o governo corrigindo, né? Já que o líder do governo gosta muito de falar sobre isso, corrigindo essas distorções, só que encarava a correção dessas distorções como um benefício salarial. Não, nós incorporamos mais uma Nova Escola. Então, assim, há um problema de pano de fundo que é, evidentemente, a política salarial. E a sensação que eu tenho, principalmente com relação a esse fato, de que na certificação você tem uma situação, se não me engano, no nível 3, né, que o salário ele é menor do que a certificação, isso para mim já é evidente que há uma clara política de sucateamento do próprio servidor público. E tentar inventar uma meritocracia, né, onde não encaixa a meritocracia, principalmente nesse parâmetro, nos formatos que estão sendo aqui apresentados. Isso aqui cabe muito bem para uma empresa de vendas. Uma empresa de vendas é ótimo. Só que a educação não é empresa de vendas. A educação, ela segue padrões de pedagogia. O professor veio aqui agora no início falar, demonstrar como é que eu vou medir se ele, por exemplo, é melhor ou pior do que um outro. Isso é um debate dentro do meio acadêmico. E você corre um sério risco. Primeiro que você está ferindo a isonomia, preceito constitucional. Para mim, inclusive, o motivo pelo qual o governo manda por decreto, não manda projeto de lei, não vai mandar projeto de lei, tenho certeza, é porque vai caber uma DIN. Se bem que eu acho que também cabe no próprio decreto. Porque fere o princípio da isonomia. Isso é evidente. E você tenta construir uma situação onde você vai ter professores que não vão chegar ao último nível, por uma questão de idade, ponto. Simples assim. Não vão chegar ao último nível. É um projeto neoliberal? É. E é um neoliberal assim com N maiúsculo. Remonta aos períodos de Margaret Thatcher. Essa é a visão. E inserido dentro da educação. O que é um desastre, na minha concepção, é um desastre. E eu tenho absoluta convicção que a gente vai ouvir mais uma vez aqui, se tivesse aqui o secretário, essa é uma definição do governo e nós não abrimos mão. Ponto. Isso, né, remonta à época do Império, a época onde se vivia em palácios, né? A época onde os governos se distanciavam do povo. Aliás, não está muito distante essa época não, né? A gente continua vivendo esses momentos. Eu quero concluir, presidente, dizendo assim, há uma profunda angústia, porque eu vejo cada vez mais a tentativa de se colocar, né, a educação, enquadrá-la dentro de parâmetros de economia, dentro de parâmetros puramente, vamos dizer assim, empresariais, e educação não é mercadoria. É como se nós pegássemos, né, uma criança de 3 anos de idade, naquele brinquedinho, que tem um quadrado, um triângulo e uma estrela. Aí você dá para a criança um quadrado, um triângulo e uma estrela. Aí ela coloca o quadrado no buraco do quadrado, o triângulo no buraco do triângulo, a estrela no buraco da estrela. O que se faz aqui é se tenta colocar a estrela no buraco do quadrado, não cabe, então você pega um martelo, bate e ela vai entrar. É isso que está sendo feito com relação à educação. É a forma, talvez assim, mais pedagógica que eu tenho para explicar. Eu tenho profunda discordância com esse modelo. Assim como tenho profunda discordância com a meritocracia com relação à educação. Não dá para avaliar. Quem é que vai avaliar? Eu me recordo, eu quero concluir aqui, presidente. Eu em sala de aula em 1992, num curso técnico, eu dava aula na época. E a coordenação quis inventar também a avaliação para diferenciar o bom professor do mau professor. Tentou inventar isso de todas as formas. Aí chegaram à conclusão triste também na época que deveria avaliar os alunos. E a pergunta que derrubou a avaliação era a seguinte: tudo bem, a avaliação vai ser o quê? É um questionário, mas antes ou depois da prova? Não dá, não é assim. E eu temo que a gente, nesse afã do governo de querer resolver e de colocar a estrela no quadrado e pegar um martelo, quem está sendo destruído é a educação do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Robson. Deputado Paulo Ramos.